Bom dia, irmãos, bom sábado? Bom dia. Eu estava falando com uma irmã quando eu cheguei para a escolinha, né? Eu falei, nossa irmã, como o clima tá gostoso, né? Esses dias estava tão frio. E ela falou assim, é por causa do furacão que passou. Eu falei, mas quando que foi o furacão? Que eu nem fiquei sabendo. Mas o dia tá bom e graças a Deus que a gente tem o privilégio de estar na casa de Deus, né? Amém. Fiquei sabendo que tem muita gente da igreja aqui que está viajando, né? Que foram acampar. Mas bom para eles que foram e bom para a gente que ficou também, né? Amém. E eu tava olhando aqui quanta criança que vocês têm, hein? Eu tô impressionado. Eu acho que tem mais criança do que adulto aqui. E eu sempre falo, criança, quando você vai numa igreja e você vê um departamento infantil forte, um clube de aventureiros, um clube desbravador, esses são sinais de uma igreja saudável. Quando você vai numa igreja e você vê bastante criança, isso é um bom sinal. Amém. Então, parabéns. Parabéns pelas muitas crianças, né? Eu estou contribuindo ali, né? Eu tenho 13, então também não estou muito atrás de vocês. Queridos, meu nome é Luan. Eu vim aqui na igreja já algumas vezes, mas não creio que a maioria me conheça. A nossa família, eu sou de Curitiba, lá no Brasil. Minha esposa é de Hortolândia, ali no interior de São Paulo, onde tem a universidade, o IASP. Já ouviram falar do IASP? Então, 5 minutos da casa dela é a universidade. E eu sou pastor da igreja adventista, ou fui, eu vou explicar a situação agora. Eu servi a igreja como pastor por 11 anos, até janeiro desse ano. Eu estava pastoreando em Boston. Eu fui pastor lá de igreja brasileira e, por último, de igreja americana. Tava com os gringos, né? Eu brincava com eles, né? Eu servi como pastor no Brasil, fui professor de teologia no Brasil também. E eu terminei meu doutorado em 2024, lá em Boston, na Universidade de Harvard. E eu recebi um convite para lecionar Novo Testamento no seminário de Princeton, que fica aqui a uns 40 minutos para o sul de vocês, né? Então, até janeiro eu estava pastoreando lá em Boston. Como eu recebi o convite para lecionar, eu, em oração junto com a família, né? A gente entendeu que era uma oportunidade, um convite que Deus estava fazendo para a gente para estar ali. E eu acabei indo para ali. Então, a gente veio para cá algumas vezes, que a gente se mudou para cá em janeiro, né? Para lá, né? E a gente estava vendo aonde que a gente ia, onde que a gente vinha. E acabou que a gente tentou ficar um pouquinho mais perto lá de casa, né? Apesar que a gente gostou muito de vocês. Mas enfim, e é isso, tá? Então essa é a minha história e muito obrigado, Isaac, por convidar pra gente estar aqui com vocês. Vamos abrir a Bíblia então? Sim. Lá em 1 Pedro. Eu falo que o Isaac convidou, porque daí qualquer coisa vocês reclamam com ele, tá? 1 Pedro, capítulo 2. Você sabe que tem esses livros no final da Bíblia? Judas, 1 Pedro, 2 Pedro, né? As cartas de João, a gente chama que são as epístolas gerais, né? E é difícil a gente escutar mensagens dessas cartas. São cartas pequenininhas lá no final da Bíblia e eu gosto muito delas, apesar da gente não falar muito delas. E hoje a gente vai ter a oportunidade então de testar o nosso conhecimento bíblico e abrir aí em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. E hoje a gente vai estudar 3 versos, tá? Somente 3 versos. O verso 1, o 2 e, claro, o verso 3. Vai ser tudo que a gente vai ler hoje, tá? Vamos lá? A Bíblia diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e do dolo, e de hipocrisias, e de invejas, e de toda sorte de maledicências. Pedro ele começa o capítulo 2 falando assim: despojando-vos. É uma palavra que a gente não se utiliza muito, né? Mas significa tirar a roupa. Então, quando você se despoja de alguma coisa, é como se você estivesse tirando, né? Então, se eu estiver tirando o meu paletó, o meu terno, eu estou me
despojando. Tá? Então ele está falando assim, ó, tirem de vocês. E o que ele fala para a gente tirar? A maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. São 5 coisas que ele fala, né? A maldade, a gente entende muito bem o que é maldade, né? Sentimento ruim de fazer com que a pessoa tenha algum tipo de prejuízo. O dolo é o engano. Aquilo que a gente faz justamente sabendo que é errado e sabendo que a gente está enganando a outra pessoa. Tentando passar a perna, né? Tentando tirar uma vantagem indevida. E Pedro ele fala da hipocrisia. Jesus ele falava muito sobre isso, né? Sobre os hipócritas. Sabe que, queridos, a palavra hipócrita hoje ela é uma palavra pejorativa, né? Se eu falar para você assim, você é um hipócrita, você não vai ficar lisonjeado, né? Você vai ficar triste comigo. Porque a palavra hipócrita, ela carrega conotações negativas. Mas sabe o que significa né? Como que a palavra hipócrita começou? É uma palavra grega. Sabe o que significa? Significa um elogio. Os hipócritas eram os bons atores. Então, lembre-se que os atores na Grécia Antiga, o que eles usavam? Máscaras, né? Então ele colocava uma máscara e ele agora atuava. Ele fazia uma peça ali, né? E o bom ator, ele era um bom hipócrita. Ou seja, ele se passava por aquilo que ele não era. Isso, para o ator, era uma coisa boa. E obviamente que com o tempo, né, isso foi atribuído às outras pessoas também. Então o hipócrita, ele não deixa de ser um bom ator. Ele engana fazendo um papel daquilo que ele não é. Ele veste uma máscara. Você olha para ele e você vê uma coisa. Porém, atrás da máscara é outra coisa. E Pedro ele continua e ele fala assim, a inveja, o último mandamento, né, o 10º mandamento, não cobiçarás. A inveja é um negócio que mata a gente por dentro, né? E por último ele diz a maledicência, que é uma palavra muito rebuscada, né? Para falar o quê? Fofoca, né? A maledicência é o mal dizer. Ou seja, você está falando mal das outras pessoas. E ele fala, isso tudo vocês têm que tirar. Vocês têm que se despojar dessas coisas. E por que ele fala isso, irmãos? É interessante que na época de Pedro, quando você olhava para a roupa de uma pessoa, você já sabia da onde ela vinha e o status que ela tinha na sociedade. Isso é bastante curioso. Quer ver um exemplo? Se você vê qualquer imagem antiga, grega ou romana, tem uma coisa que eles nunca vão estar utilizando. Sabe o que é? Calça. Sabe quem que utiliza calça? Os bárbaros. As pessoas romanas não utilizam calça. Então, se você vê uma imagem de alguém de calça na antiguidade, você sabe exatamente que aquela pessoa é uma pessoa que não faz parte da sociedade. Uma pessoa bárbara. Tem um chapeuzinho tipo dos Smurfs. Lembra do desenho dos Smurfs? Se você vê qualquer imagem antiga de uma pessoa com aquele chapeuzinho, é um persa. Aquele é o chapéu que os persas utilizam. Os romanos, os gregos, os egípcios não se utilizam daqueles chapéus.
Da mesma maneira, se você for na Roma antiga, e Pedro ele escreve dentro do contexto do Império Romano, se você vê uma pessoa que ela não tem muita roupa, ela não está bem vestida, é um escravo. Se você vê uma pessoa que ela tem a túnica e o manto por cima, é uma pessoa livre. Ou seja, Pedro está falando assim: tirem as roupas da escravidão do pecado, do dolo, do engano. Essas roupas, essa roupa que você vestia no passado, já não é a roupa que você utiliza agora. Uma mudança de status. A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado, né? Mas não mais. Não mais. É por isso, irmãos, que uma vez que nós aceitamos a Cristo, as roupas antigas que nós vestíamos, a gente tem que tirar, despojando-nos dessas coisas. Mas é interessante, irmãos, e isso para mim é bastante significativo. Você vê que Pedro, ele não fala dos grandes pecados que a gente poderia imaginar. Ele não fala da adoração aos deuses pagãos. Ele vivia numa sociedade onde todo mundo adorava os deuses. Ele não fala dos pecados da imoralidade sexual. Ele não fala daquelas coisas que nós, talvez, ao olharmos, diríamos assim: nossa, isso é grave, hein? Adorar outros deuses, isso é grave. Promiscuidade, isso é grave. Os templos antigos, as pessoas se prostituíam dentro dos templos religiosos. Nossa, isso é gravíssimo. Pedro não fala desses pecados. Pedro ele fala dos pecados que muitas vezes nós toleramos. Você já viu um irmão da igreja ser disciplinado por adultério? Eu já vi, eu como pastor, já tive que fazer isso inclusive. Você já viu um irmão disciplinado porque ele é fofoqueiro? Eu nunca vi. Você já viu um irmão disciplinado por quebrar o sábado, né? No nosso caso é algo assim bastante que a gente vê com certo pesar. Mas você já viu o irmão sendo disciplinado porque ele é um hipócrita? Que ele é uma coisa na igreja e uma coisa fora da igreja? São esses pecados que muitas vezes nós toleramos no nosso meio que Pedro está falando. Queridos, posso falar um negócio para vocês? Quando eu comecei o meu ministério, em 2014, eu fiquei 11 anos dentro do ministério, dentro da igreja adventista, né? Ali assalariado, digamos assim, da igreja adventista. Eu continuo no meu ministério lecionando teologia, né? E no meu primeiro ano de ministério, um pastor velhinho, quase jubilando, ele veio falar para mim e ele falou assim: olha, veja bem com os pecados menores, porque são eles que destroem a igreja. E ele falou para mim na época, né? Ele falou assim: igreja nenhuma divide por causa de adultério, mas as igrejas dividem por causa de fofoca, por causa de intriga. E aquilo ficou na minha cabeça. E no meu primeiro distrito, né? A gente foi transferido logo após. Eu saí do sul e fui chamado para o NASP, e logo após a gente veio fazer um mestrado aqui. E a igreja que a gente pastoreava, irmãos, eu não vou contar os detalhes porque o negócio é feio, mas até hoje eu nunca vi um escândalo de uma igreja tão grande e tão horroroso, coisa feia mesmo. Eu nunca vi até hoje do que aconteceu nessa igreja que a gente pastoreava. Coisa assim, sabe?
horrível de acabar com o coral da igreja, de acabar com os líderes da igreja. Se uma igreja grande, 700 membros. Sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja pediu perdão, né? As pessoas que cometeram os enganos foram afastadas e a igreja continuou. A igreja está lá, firme, forte, caminhando. Várias das famílias voltaram a Deus, se arrependeram. Irmãos, mas eu já vi várias igrejas que dividiram, não porque os bancos estavam todos cheios, mas porque uma família brigou com a outra família. Já escutou falar disso? Porque uma família estava fazendo fofoca da outra família. Porque uma família, um irmão devia dinheiro para o outro e daí causou uma intriga e um foi para lá e outro para cá. E o pastorzinho que estava jubilando estava certo. E você vê que os pecados que Pedro está falando são esses pecados. Esses pecados que, quem sabe, não são tão assim, uau, o que está acontecendo? Mas são os pecados que realmente fazem com que a nossa comunidade seja destruída por dentro. E Pedro fala, tire tudo isso. Tudo isso tem que sair, tem que tirar. Isso não pode ser tolerável. Versículo 2. Pedro continua e ele fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Esse é o único imperativo, é a única ordem que a gente encontra aqui, né? Desejai. Pedro está mandando a gente desejar. A gente tem que ter o desejo, a gente tem que querer. E o que ele fala? Ardentemente. O que? O leite espiritual. Queridos, quando Pedro fala assim, desejai, ele está falando que a busca do cristão, ela tem que ser ativa. Que o nosso cristianismo não pode ser passivo, ou seja, eu estou aqui na minha, sentado, sem fazer muita coisa. Se porventura a mensagem chegar a mim, tudo bem. Se porventura alguém vier batendo na minha porta pedindo uma orientação espiritual, eu dou. Se não, também não. Desejai. Proatividade. Nós temos na nossa prática cristã que ter a iniciativa de buscar. É fato que Deus nos buscou primeiro, né? Deus, Ele nos busca primeiro. O primeiro passo sempre vem do Senhor. Porém, em algum momento do nosso relacionamento com Cristo, nós também temos que dar esse passo. Nós também temos que ir ler a Bíblia. Nós também temos que ir e tomar tempo para a oração. Ir e falar de Deus para as pessoas. E é interessante a imagem que ele propõe, né? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Queridos, está cheio de crianças essa igreja, então vai ser bem fácil de entender. Lá no hall tinha os bebezinhos também, então eu sei que tem mães e pais de bebês que ainda estão mamando no peito. Deixa eu te perguntar, quando o bebê está com fome, como é que acontece? O bebê fica quietinho ali no berço, triste, fazendo uma carinha de triste, esperando você ir até ele e entregar o alimento? É isso que acontece? Olha, se a criança de vocês forem igual às nossas, é uma gritaria, né? É um berreiro. Enquanto você... A minha mais nova,
faz pouco tempo que ela parou de fazer, ela está um pouquinho melhor. Mas até uns 3, 4 meses atrás, até hoje ainda, de vez em quando até pode ser, mas até um tempo atrás, você, de manhã, quando a gente acordava ela, se a gente não levava o mamar junto, sabe? Acorda ela já com a mamadeira na mão, já pra pum! Rapaz, ela ficava nervosa, e gritava, e berrava, e chorava, e esperneava. Tinha acabado de acordar, mas estava com fome. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, leite espiritual. Queridos, se a gente não está esperneando, metaforicamente, né? Se a gente não está desta maneira, como Pedro está pintando a imagem, desesperados, ansiosos por ter o leite espiritual, por ter esse relacionamento com Cristo, tem alguma coisa errada. Se a gente está passivo, sentado, quietinho, esperando que alguma coisa aconteça, não é aquilo que o apóstolo está nos orientando. Desejai ardentemente, como crianças desesperadas, o alimento que nutre, o leite. Você sabe que o leite é simples, né? É simples. E eu não quero me delongar nesse ponto, mas às vezes eu fico pensando que o alimento espiritual também é simples. As coisas que Cristo nos pede são simples. Lê a Bíblia. Não é escalar o Everest, né? Lê a Bíblia. Orar. Você já parou para pensar o que é orar? Você concentra o teu pensamento em Deus e você fala com Ele. É simples ou não? É simples, é algo simples. Falar de Deus para as pessoas, falar do amor de Cristo para as pessoas. Falar. Eu sei que a gente tem, né, muitas vezes vergonha, situações, mas as coisas que Deus nos pede são, na sua maioria, coisas simples, assim como leite. E às vezes a gente tenta complicar, né? E Pedro, ele fala assim, o leite genuíno. Genuíno. Tem um leite que a gente vai no mercado e a gente compra, que é o leite, em português, né, o leite integral, não é? O que significa o leite integral? Quer dizer que ele é completo, exatamente. Quer dizer que nada foi retirado dele. O leite está ali, né? Quais são as alternativas? É o leite desnatado, ou seja, a gordura foi retirada, né? Hoje em dia tem leite sem lactose, né? Tem um monte de coisa lá dentro, né? Mas o leite integral significa o quê? Que o leite é ali, não foi mexido. Tem todas as propriedades do leite, está ali. E Pedro fala, o leite genuíno, ou seja, o leite que não foi adulterado, o leite que não foi watered down, né? Igual os americanos falam, né? Não foi colocado um pouquinho d'água ali, não foi diluído, não, o leite completo. É por isso, irmãos, que nós também temos que ter cuidado com mensagens que são muitas vezes aguadas, né? Mensagens que muitas vezes não contam o Evangelho por completo. Isso também nós temos que considerar a fonte do leite que nós estamos tomando. Ainda mais hoje em dia, irmãos, eu vou falar um negócio que não me entenda mal. Eu também faço proveito da internet, mas muitas vezes a nossa espiritualidade, ela é terceirizada, né? Hoje em dia, muitas vezes a nossa espiritualidade é terceirizada. Ou seja, de manhã alguém nos manda um videozinho, né, com um pastor dando uma mensagem, e a gente assiste, se concentra e tá tudo
bem. Ou a gente vê uma mensagem no Instagram, ou na internet, ou no WhatsApp, ou em qualquer lugar, e a gente se concentra dali. E eu não estou falando mal, não me entenda, né? São boas essas coisas, mas isso tem que ser um complemento, irmãos. A fonte do leite espiritual que a gente tem que tirar é onde? É a Bíblia. É a Bíblia. Não terceirize o teu alimento espiritual. Não deixe que outro coma por você. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ir na Bíblia. É você que tem que fazer. E todas essas coisas são um complemento bom, né? Às vezes a gente está precisando de uma mensagem, vai lá e escuta alguma coisa. Mas a Bíblia tem que ser a nossa fonte. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava comendo? Sim ou não? Estava comendo. Mas o que ele estava comendo? Comida de porco. Ou seja, ele estava se alimentando? Sim, mas de coisa que não presta, né? O leite que a gente tem que tomar é o leite genuíno, integral. E esse leite, versículo 2 termina dizendo assim: ele vos foi dado para o crescimento para a salvação. Irmãos, crescimento quer dizer mudança. Pedro começa falando: tirem as roupas do passado. E agora ele fala que a gente tem que crescer. Ou seja, se nós somos cristãos estagnados, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A minha filha mais nova, ela tem 2 anos. Ela está começando a falar. Se ela continua sem falar, por enquanto está tudo certo, ela tem 2 anos. Mas digamos que daqui 10 anos ela continue sem falar da maneira como ela está agora. Vai estar tudo bem? Não. Isso quer dizer que ela não se desenvolveu. Nós sabemos que, fazendo um parênteses, né, existem muitas doenças, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, se a gente tem algum parente, alguma coisa com algum tipo de deficiência, não é isso que eu estou falando, tá? Mas se a criança ela cresce e ela não anda, o desenvolvimento não ocorreu, né? Meu filho ele tem 4 anos, vai fazer 5 agora mês que vem. Ele ainda não sabe ler e escrever. Se daqui 5 anos ele ainda não souber ler e escrever, tá tudo certo? Tá tudo bem? Agora tem cristão que ele nasce no reino espiritual, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos e nada muda. Cadê o crescimento espiritual? Cadê o desenvolvimento com Cristo? Queridos, se a nossa vida não muda, tem alguma coisa errada. O cristianismo, ele muda a nossa vida. Pode demorar tempo e cada um está na sua própria jornada. Estão entendendo? Cada um cresce, né? Num espaço ali de tempo muitas vezes diferente. Mas o crescimento tem que ser constante. Tem que ser constante. E por fim o texto termina, irmãos, dizendo assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Queridos, deixa eu te perguntar, você tem a experiência que Deus é bom? Sim. A minha esposa, a avó dela, é falecida agora. Mas até um tempo atrás, ela era a matriarca da família, né? E lá no Brasil, todo ano, em dezembro, era o aniversário dela. E a família inteira reunia. E a família da minha esposa é enorme. Tem tio para tudo que é lado, primo que perder de vista. Então você chegava lá, tinha 80, 90 pessoas e todo mundo me chamava de primo e disso. Eu nunca vi a pessoa na vida. Ô primo, tudo bem?
E tava todo mundo lá, criança que todo ano que você ia parecia criança, você não sabia de onde. Tava lá, a família inteira reunida para celebrar o aniversário da matriarca. Numa dessas festas, dessas celebrações, a minha sobrinha, que é filha da irmã da minha esposa, ela tinha uns 4, 5 anos, e a família da minha cunhada, elas não davam doce para criança. Né? Sei que hoje teve doce aqui, mas tá tudo bem, irmão, eu sou a favor. Eu sou a favor. Uma vez pode. No sábado, né? É isso que a gente fala com nossas crianças. Sábado é o dia da alegria, então sábado é o dia da sobremesa. O que eu ia falar? A minha sobrinha, ela nunca tinha experimentado. E eu me lembro que nessa festa que a gente estava, nessa celebração, a gente estava almoçando e a sobremesa era morango com chocolate. Aí é bom, hein? E a minha cunhada estava tentando falar com a minha sobrinha. E a minha sobrinha estava num trem de crianças, assim, correndo pelo salão. Como era muita gente, alugava um salão, né? E eles corriam. E toda vez que a minha sobrinha passava, a minha cunhada falava: Anne, vem aqui. E quando ela falava Anne, ela já estava lá. Já corria. E eu fiquei vendo aquela cena, né? Porque era engraçada, né? Ela tentava pegar ela e ela era mais rápida. E ela estava com um bebê, né? O meu sobrinho era menorzinho, então ela estava com o bebê no colo. Então ela não conseguia correr atrás da guria, né? E ela corria. Numa dessas voltas, a minha cunhada, ela pegou um desses morangos com chocolate. E quando a minha sobrinha passou, ela pegou e ela enfiou assim, pum! Enfiou o morango na boca dela. Irmãos, 4, 5 anos de idade, a guria nunca tinha experimentado chocolate. Ela estava correndo. Quando o morango entrou na boca dela, eu nunca vou esquecer essa cena. Ela parou de correr, ela fez uma cara assim, arregalou os olhos, começou a mastigar, olhou para a mãe dela e falou assim: mamãe, eu quero mais. Eu quero mais. Naquele momento, ela descobriu algo que ela nunca tinha experimentado na vida. Ela experimentou chocolate. E o chocolate é bom, né? É gostoso. Queridos, Pedro, ele fala assim: se é que vocês experimentaram que o Senhor é bom. Queridos, uma vez que a gente experimenta a bondade de Deus, a gente nunca mais se esquece. E nessa manhã eu estou aqui para te dizer que a bondade do Senhor é melhor do que morango com chocolate. Amém. Amém? A bondade de Deus é mais gostoso. A bondade de Deus é melhor. É mais impactante. É mais nutritivo do que chocolate. A bondade de Deus, que é o leite genuíno, faz com que a gente cresça. Faz com que a gente se desenvolva. Queridos, é por isso que a gente tem que experimentar por nós mesmos. Se eu dissesse para minha sobrinha que chocolate era bom, ela podia até acreditar. Ela podia até acreditar em mim. Mas não seria a mesma coisa do que ela experimentando. E uma vez que ela experimentou, foi tudo. Queridos, a gente tem que experimentar a bondade de Deus na nossa vida. E eu sei que você está aqui porque você um dia experimentou. Não se esqueça. Não se esqueça desse momento. E o convite dessa manhã é o convite que Pedro nos faz. Despojando-vos, tirem essas roupas do passado, deixem para trás. Desejai o leite espiritual. E nunca se esqueça do gosto bom que você sentiu quando você encontrou o Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. E
que nós nos comportemos como crianças, desejando o leite de Cristo, que nós contemos para as outras pessoas o quão bom é o nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que em breve elas experimentarão também, assim como nós. Amém. Deus abençoe.